Pois é, o senador Ricardo Ferraz apresentou uma proposta de emenda à Constituição Federal propondo o fim do voto obrigatório no Brasil. O senador acredita que o povo brasileiro já tem maturidade para ter a liberdade de votar ou não. O senador está aqui com a gente no estúdio. Senador, por que é importante oferecer ao povo essa liberdade de decidir se deve ou não votar? Por que isso é contra o voto obrigatório? Eu não sou contra o voto obrigatório, eu sou a favor do voto facultativo. Qual a diferença? Não é a mesma coisa, não? O voto obrigatório, Mário, no Brasil foi instituído em 1932 no Código Eleitoral. A realidade cultural, social, política, nós vivíamos à época uma ditadura. E aí, de lá para cá, o voto obrigatório, ele se manteve. A minha impressão, a minha convicção, o meu juízo é que o voto é um direito e não uma obrigação. Quando você pega o painel da ONU, de aproximadamente 200 países que nós temos organizados no mundo, apenas 30 países têm voto obrigatório. Todo o restante tem voto facultativo, porque parte da premissa que o voto é exatamente isso que nós falamos aqui, um direito e não uma obrigação. E o voto obrigatório não tem representado a ausência de um traço nas eleições, que é a abstenção, que é o voto nulo. Portanto, eu acho que é necessário nós darmos essa opção ao eleitor e é necessário que o Estado retire essa tutela sobre o cidadão. Obrigar o cidadão a votar é não respeitar até mesmo o posicionamento ou o protesto do eleitor quando ele não se sente atraído, motivado ou estimulado pela política. Eu penso que o voto facultativo que está implantado hoje em muitos países, vejam os Estados Unidos da América, agora o Barack Obama foi reeleito, 46% dos eleitores votaram. Nem por isso a democracia nos Estados Unidos ou as instituições dos Estados Unidos funcionam pior do que as brasileiras, muito pelo contrário. O Paulo Amaral, o Caetano Daci Gomes também pensam como o senhor, voto facultativo é a essência da democracia, porque aí o político também tem que convencer o cidadão a ir votar. O senhor citou os Estados Unidos, mas a democracia lá já não é mais consolidada do que aqui no Brasil. O fato de o voto ser facultativo, a pessoa vai votar se quiser, não pode favorecer a compra de voto? Eu acho que o contrário, eu acho que o voto sendo facultativo, os políticos, de uma forma geral, vão ter que melhorar a sua performance, vão ter que tornar a política mais atrativa, mais estimulada, mais motivada, para que o eleitor possa exercer o seu voto consciente, um voto de confiança e de fé naquilo que nós consideramos que é a essência da política, uma ferramenta de mudança e de transformação. Nunca confundir política com politicagem. É mais fácil comprar voto com voto obrigatório, você acha, do que com voto facultativo? Eu penso que com o voto facultativo, o sistema político e os políticos vão ter que melhorar a sua performance, eles vão ter que gerar maior atratividade. O eleitor consciente vai votar se desejar votar, não terá que ser obrigado a votar, como acontece no mundo afora civilizado, no mundo ocidental, nas democracias. Voto obrigatório é coisa de regime militar, é coisa de regime fechado. Vamos ouvir a opinião do cidadão, do eleitor. Nós fomos às ruas para saber o que o eleitor acha dessa proposta do senador Ricardo Ferraz. Se for obrigatório, para a gente é melhor, porque aí a gente tira aquele dia para ir fazer o voto, porque sabe que tem aquela votação que a gente é obrigado a ir, né? A senhora acha que todo mundo tem que ir? Eu acho. Facultativo. Só que no nosso país, com esse populismo que nós temos pelo presidente, não pode ser. Senão ele vai acontecer o que eles estão querendo. Vai ser essa bagunça aí pro resto da vida. Eu me sinto constrangido em ter que votar. Eu me sentiria bem se eu não fosse obrigado a votar. E votaria assim mesmo? Votaria. Nas últimas eleições que passaram agora, por exemplo, o senhor teria ido votar se não fosse obrigado? Não. Se tivesse qualquer coisa para fazer, eu não iria. A gente ouviu aí algumas opiniões, as pessoas divididas também. Os dois primeiros foram contra o voto facultativo. Acho que o voto deve ser obrigatório, pelo que eu entendi ali, porque acredito que o voto facultativo pode favorecer uma manipulação, um controle maior da compra de votos. O cidadão vai votar, a gente vai saber se ele foi ou não foi, seria mais fácil controlar e comprar o voto.
O senhor comenta esses depoimentos aí. Claro, o meu sentimento é que esse tema é um tema efetivamente polêmico. Nós não temos evidências disso ou daquilo. O que eu sei, o que eu tenho convicção, Mário, é que nós precisamos separar a boa política da política ruim, sabe, de baixa qualidade. Quando os gregos lá atrás inventaram a política como forma da política ser uma ferramenta, ser um instrumento de busca de mudanças e transformações. Foi através da política que nós mudamos o Espírito Santo nos últimos anos. Mas eu acho, sinceramente, que a nossa democracia ela está madura. Eu acho que nós precisamos dar ao eleitor essa opção, essa alternativa, partindo da premissa que o voto é um direito e não uma obrigação. Eu acho que essa tutela do Estado sobre o cidadão é uma coisa absolutamente autoritária e não é compatível com esse tempo que nós estamos vivendo. Tem mais comentários? Vamos ouvir mais eleitores comentando sobre a obrigatoriedade ou não do voto. Se nós estamos na democracia, nós temos que ter o direito de votar ou não. Escolher, né? Você votaria se fosse facultativo? Eu votaria. Com certeza. Então as pessoas conscientes irão votar. Você votaria se fosse facultativo? Não. Se fosse facultativo, não. Por que você não votaria? Porque hoje em dia você vota e você não vê melhoria nenhuma. Só votar quem quer, né? Lógico que o voto ser obrigatório, não. É justo, não. Se você pudesse escolher, você votaria ou não? Depende do candidato que fosse. Se fosse o candidato que vai votar, sim. Ou se não fosse, eu não votaria. Facultativo. Porque o cidadão aí se manifesta a verdadeira democracia, entendeu? Porque o cidadão não fica obrigado a votar, ele vai expressar sua opinião particular e individual. Eu acho que eu deveria continuar sendo obrigatório, pelo menos obriga as pessoas a pensarem. Já que elas são obrigadas, obriga um pouco as pessoas a pensarem se vale a pena ou não no candidato, procurar saber um pouco mais. Aí a opinião da Vanessa, a gente ouviu a opinião do senador Agnaldo Lupi, mandou um e-mail aqui para a gente. O voto no Brasil não é obrigatório, na medida que quando você não vota, você paga uma pequena multa e já está quites com a justiça eleitoral. É o que acredita o Agnaldo. A gente teve um índice muito alto de abstenções nessa eleição. Isso reforça esse projeto do senhor? Sim, o índice de abstenção foi de aproximadamente 25% com o voto sendo obrigatório. Então as pessoas votam, mas votam em branco, anulam seu voto, ou às vezes votam num candidato que não tem convicção, que não tem... votam com protesto. Existem diversos nomes, pessoas que foram eleitas Brasil afora como protesto. Então, eu acho sinceramente que é preconceituoso você não considerar que a população brasileira está maduro para fazer o seu juízo de valor. A minha convicção é que o voto facultativo vai fazer com que os políticos possam melhorar sua performance e transformar a política numa atividade mais atrativa, mais motivadora. A partir do momento em que o eleitor não é obrigado a votar, os políticos vão ter que estimulá-los. Eu vou melhorar a minha performance, eu vou produzir mais, vou ser mais eficiente, e aí o cidadão terá prazer em fazer o seu exercício como cidadão e vai exercer o seu voto conscientemente. Qual é o caminho agora? O senhor fez essa proposta de emenda constitucional. Qual é o caminho para que isso de fato entre em votação ou aconteça? Omar, o caminho não é muito curto, infelizmente, porque o legislativo brasileiro é ineficiente em todo sentido, porque demora muito, né? É como a justiça brasileira, como demora. Agora há pouco nós vimos aí um julgamento que demorou 17 anos para acontecer. Eu não faço juízo de valor, não conheço o processo, não tem sentido demorar 17 anos. O processo legislativo também é muito ineficiente. O projeto foi apresentado, foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, receberá parecer, debate, vai a plenário do Senado e depois vai a debate da Câmara. Eu, sinceramente, tenho uma convicção que esse é o momento de nós fazermos esse enfrentamento. O Congresso brasileiro tem se omitido de muitos temas na política brasileira e a todo momento que nós estamos observando é judicialização. Aquilo que o Congresso não faz, o Supremo Tribunal tem feito e tem feito bem. Eu acho que esse é um bom debate. Quando isso deve andar, quando se resolve, não tem um prazo, né? Isso pode demorar anos também. Isso pode demorar meses, como pode demorar anos. Tudo depende fundamentalmente do comprometimento que se terá com o tema. E você observa que esse é um tema que mexe com as pessoas, mexe com a emoção e com o sentimento das pessoas. Eu acho que esse é um debate importante que deve ser feito, porque daí
eu ter tomado a iniciativa de apresentar ao Senado com esses argumentos, viu, Mário? O principal deles é que o voto é direito, o voto não é obrigação. E como direito, o cidadão pode ou não exercê-lo. E nós precisamos até mesmo respeitar o cidadão que não quer votar, porque então trata-se de um posicionamento pessoal e o Estado não pode tutelar, obrigar o cidadão, a meu juízo, nesse tipo de obrigação. Senador, obrigado pela presença aqui no Bom Dia. A gente vai continuar acompanhando para saber se esse projeto de fato vai à frente. Tem gente que é contra também. A Selma Feres mandou um e-mail aqui. Se o voto for facultativo, é nós que lutamos para eleger políticos sérios, vamos deixar de votar, porque não acreditamos mais neles. Os demais, os vendidos por seus interesses pessoais, votarão nos candidatos corruptos que compram os votos dos eleitores. São opiniões diferentes. Esse assunto segue por toda a semana na nossa enquete aqui no g1.com.br/ES. Você acha que o voto deve deixar de ser obrigatório? Sim ou não? Você pode votar no site e também pode enviar a sua opinião ou a sua pergunta aqui para o nosso e-mail, bomdia@redegazeta.com.br. Mais uma vez, obrigado, senador, pela presença. Eu que agradeço.